Olá pessoal, agora a gente vai aprender a criar um projetinho aqui no Quartz. Eu vou assumir que todo mundo já conseguiu instalar, tá? Então vamos lá. Vocês clicam em File, New Project Wizard. Depois próximo, a gente vai escolher a pasta onde a gente vai criar nosso projeto. Eu já escolhi, aqui está na área de trabalho. Vou selecionar a pasta, vou dar um nome para esse projeto, que vai ser Porta End. Vamos criar um projeto vazio. Próximo, próximo, próximo. Aqui a gente vai colocar aqui em Simulation Model Sim Altera, que vai ser o nosso teste benchmark que a gente vai fazer para comprovar que essa porta lógica vai funcionar, tá? E aqui a gente bota VHDL. Próximo, ok, finaliza. E aí o Quartz vai criar todo o projeto, tá? Geralmente é rapidinho, pronto, tá criado o projeto. Aí aqui a gente vem em Files. E aí a partir de agora a gente vai começar a fazer o desenvolvimento em VHDL, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai criar o nosso arquivo em VHDL, tá? A gente vai começar a escrever a porta lógica. Então, a gente vem aqui em File, bota New, né, para criar um novo arquivo. A gente vai escolher aqui, ó, VHDL File. Continuando, pessoal, a gente agora vai escrever uma porta lógica. Eu escolhi a porta end porque é uma porta muito simples, tá? Então, essa aqui é a cara do código em VHDL. A extensão é .vhd. Acho que o professor Auschwitz já deve ter falado mais sobre como é que funciona a descrição de um arquivo em VHDL, mas eu vou dar uma reforçada, tá? Passar por cima. Então, por exemplo, as linhas 4 e 5 elas representam as bibliotecas que esse código precisa para funcionar corretamente. Isso é básico da programação. Funciona da mesma forma para diversas outras linguagens, como Python, Java, C++ e assim por diante. Aqui a gente vai ter uma entidade, tá? Na linha 9. Essa entidade vai representar um bloco, onde esse bloco vai ter pinos de entrada, tá? E pinos de saída. Como a gente quer representar uma porta end, 2 por 1, que normalmente a gente chama duas entradas e uma saída, a gente vai ter essa configuração. Então a gente já diz aqui, ó, a entrada a gente sabe que é um pino de entrada e std lógica é a tipagem desse pino, tá? A gente vai, esse basicamente representa um valor lógico, então 0 ou 1 pode ser. E aqui no pino B a gente também é um pino de entrada. E no pino Y um pino de saída, todos do tipo std lógico. Aí a gente acaba com a nossa entidade aqui, ou essa caixinha, ok. Aí a gente vem para cá, linha 21, que é a arquitetura. A arquitetura basicamente ela representa o comportamento que esse circuito combinacional pode ter, essa lógica combinacional. Então aqui a gente vai usar um sinal intermediário, tá? Que é para fazer essa composição entre uma operação A e B. Então eu estou dizendo aqui, ó, na linha 27, que sinal intermediário vai receber A AND B, tá? Como é uma porta lógica do tipo AND, logicamente é esse tipo de primitiva básica que a gente vai usar. Nota que essas primitivas aqui como AND, elas podem mudar, pode ser XOR, NOR e assim por diante, tá? E aqui a gente vai estar vinculando o Y, que é o pino de saída, a esse sinal intermediário. Então, a gente faz a operação de A em B e resulta nesse pino de saída Y. E aí a gente acaba o comportamento desse circuito que a gente descreveu aqui. Vale salientar, esse tipo de abordagem é uma abordagem estrutural, então ele é fixo. Tá? Algumas coisas que são legais de avisarem, tá? Por exemplo, como é que funcionam os comentários? Os comentários vocês podem fazer basicamente usando os dois tracinhos, tá? Então chega aqui, coloca dois tracinhos, escreve o comentário que vocês querem fazer sobre o código. Isso é legal para manter o código fluido e caso precise comentar alguma coisa que vocês acham que não está funcionando, é uma boa abordagem. Outras coisas, por exemplo, os operadores básicos ou operadores lógicos, tá? Aqui a gente está usando a AND, mas a gente pode usar outros operadores para representar outros tipos de portas lógicas, tá? Operadores como OR, NAND, NOR, XOR e assim por diante. Aí vocês vêm e mudem o operador, ok? Então agora a gente vai compilar o nosso código aqui. A gente vai vir aqui em cima, ó, essa setinha aqui de Start Compilation, que é como se fosse um de play. E aí o Quartz vai começar todo o processo de compilação do código em VHDL.
E aí quando ele terminar, ele vai aparecer a notificação que foi concluído com sucesso. Aí a gente vai ver como é que ficou o RTL desse circuito que a gente criou, tá? Dessa porta lógica. Vamos esperar mais um pouquinho. Tá fazendo as operações ali. Caso o algoritmo de vocês dê errado ou apareça algum alerta, vocês vêm aqui, ó, Flow Messages. E aí tem todo os erros que podem aparecer no código de vocês. Isso é uma outra dica. Pronto, acabou. Agora a gente vem aqui em Tools, aba Tools, vem em Netlist Viewers, depois RTL Viewer. E a gente vai ver a descrição do nosso componente aqui, a nossa porta lógica. Então, ó, agora a gente tem os dois pinos de entrada, A e B, o sinal intermediário que a gente usou como saída da nossa lógica, A e B, e aqui nosso pino de saída Y. Agora a gente vai testar essa porta lógica que a gente criou. Então, para isso, a gente precisa de um arquivo de teste. A gente vai usar que é o testbench, tá? Esse arquivo ele serve para dar estímulos a essa entidade que a gente criou. E com isso a gente consegue comprovar a tabela verdade dessa porta lógica. Então, para fazer isso, a gente vem em File, New, vamos criar um novo arquivo, também com a mesma extensão VHDL. A gente vai dar, como eu já tenho pronto aqui o testbench, eu vou colar ele aqui, tá? E vou salvar. E aí ele vai salvar, vamos salvar com esse nome aqui, ó, testbench e portaend. Vou substituir, pronto, ok. Agora aqui, como eu não quero gerar confusão em relação aos sinais que eu vou usar como temporários, eu vou mudar aqui os nomes, tá? Então, o que seria a nossa entrada, eu vou chamar de ATB, underline TB. Seria a nossa entrada B, eu vou chamar de BTB. E o que seria o sinal intermediário, eu vou chamar de. Deixa eu ver. Isso. TB. E. Pronto, salvamos. Ok. Aqui é o seguinte, ó, a construção desse código de teste bench é a mesma história. Tem uma entidade, tá? Que a gente definiu aqui. Depois a gente vai ter uma arquitetura, a gente vai usar sinais intermediários para isso, tá? E aqui o componente. Esse componente aqui representa o componente da porta lógica. É como se esse componente ele fosse extraído do nosso outro arquivo, porta underline ent, tá? Que é o representante da nossa porta lógica. E a gente vai puxar esse cara. Junto com isso, aqui vai também ter uma descrição que basicamente ele vai pegar esse port map e fazer com que os pinos de entrada e de saída se vinculassem aos nossos sinais intermediários, tá? Que são esses daqui, ó. Aqui pode ver, ó, que A tá apontando para ATB, underline TB. É a mesma coisa, dois pinos de entrada aqui para A e B, né? E o pino de saída, que seria o A underline TB, B underline TB e o pino de saída X underline TB. Com isso, a parte mais importante está aqui embaixo, ó, depois do process e o begin, que é onde a gente vai fazer os estímulos nessa entidade que a gente criou. Então, imagina que a gente tem uma porta lógica, a gente vai ter uma tabela verdade, por exemplo. A tabela verdade de duas entradas tem quatro possibilidades, tá? Aqui a gente representa todas as possibilidades dessa porta e a gente vai conseguir acompanhar isso usando o Model Sim. Faltou compilar, né, pessoal? Então a gente vem aqui, compila da mesma forma que a gente compila nosso código em VHDL, a porta end que a gente fez anteriormente. Vem aqui Start Compilation. Vai fazer todo o processo de compilação. A gente aguarda um pouquinho. E assim que aparecer a notificação que foi 100% concluído com sucesso, a gente vai abrir o Model Sim. Para quem não sabe, o Model Sim é onde a gente vai conseguir ver as ondas. A gente vai conseguir plotar algumas ondas referentes às entradas e saídas dessa nossa entidade que a gente criou. Pronto. Para fazer isso, para vir no Model Sim, a gente tem que vir em Tools, Run Simulation Tools,
RTL Simulation. A gente vai clicar aqui e vai abrir o Model Sim, tá? Com o Model Sim aberto, o primeiro passo é compilar, tá? Então a gente vem aqui em Compile, vai abrir uma janelinha, a gente vai procurar onde está o nosso projeto do Quartz. Eu coloquei na área de trabalho, então tá aulas de sistemas digitais. Eu venho aqui no nosso arquivo de teste bench, o qual eu quero fazer a validação, comprovar que a nossa entidade está se comportando como uma porta-end de verdade. Vou dar um dano. Ok, foi com sucesso. Agora vamos simular. Start Simulation. Aí ele vai estar lá embaixo, lá em Work. Ó. Aqui, ó, tá vendo? Work. E a gente vem aqui, ó. Teste bench porta-end. É justamente o nome da entidade que a gente deu para o teste bench. A gente vem em OK. A gente espera um pouquinho. Pronto, abriu. Agora a gente vai nessa aba aqui, Wave. Tá? Não, na verdade vai em Objects. A gente vem aqui, ó, nos 3 sinais que eu criei como provisórios ali. A underline TB, B underline TB e X underline TB. Eles representam os 2 pinos de entrada e o sinal intermediário de saída, tá? A gente vem com o botão direito aqui, Add Wave, para adicionar essas ondas lá aqui, essa linha do tempo, tá? Pronto. Com o modelo sim já com as ondas já abertas, a gente vai ter uma janela parecida com isso, tá? Dá uma abridinha aqui, ok? Agora aqui, como as nossas simulações lá, tempo entre cada estímulo estava em cerca de 10 nanosegundos, a gente vai modificar aqui, vai colocar 10 ns, tá? De nanosegundos, ok? Aí a gente vem aqui e coloca run. 1, 2, 3, 4, tá? Aí aqui na lupinha a gente pode colocar um zoom out e pronto. Aqui a gente já tem as ondas, tá? Então o que essa onda está dizendo para nós aqui, principalmente essas três aqui, se a gente for notar? Que o ATB, que é o pino A para a gente, tá? Nosso teste bench, o pino B do teste bench e o X, seria a saída entre esse A e B. Ele vai ter aqui nessa posição os valores 0, 0 e a saída seria 0. Aqui, 0, 1, saída 0, porta IND, né? A mesma coisa, 1 e 0, saída 0. E no final, a única porta 1, a única saída 1 que seria as entradas 1 e 1. E assim foi feita a comprovação que essa porta que a gente descreveu, a porta IND, ela tem o comportamento de uma porta ideal e logo ela está validada, tá? Bom, pessoal, como vocês já descobriram como fazer a descrição de uma porta lógica em VHDL, agora a gente vai subir um nível. Então agora a gente vai começar a descrever circuitos, tá? Então vamos pegar esse circuito aqui C17 como exemplo, tá? A característica dele é a seguinte, ele tem 5 pinos de entrada e 2 pinos de saída. E 6 portas lógicas do tipo NAND. Como vocês já aprenderam a descrever uma porta do tipo AND, é natural que vocês já saibam escrever uma porta do tipo NAND. Então, com isso, a gente vai fazer um reuso de código. Então, a gente vai declarar essas portas NANDs aqui e vamos começar a reutilizar elas no circuito C17. Então, imagina que agora a gente vai ter 2 tipos de níveis. A gente vai ter o top level, que vai ser o circuito C17, aqui nossa descrição em VHDL. Embaixo dele vai ter a descrição da porta tipo NAND, uma entidade NAND. Então, com isso, o que o C17 vai fazer? Ele vai pegar só essas instâncias desse componente tipo NAND e vai chamar lá no código dele. E isso eu vou mostrar agora, tá? Vamos lá. Aqui eu já tomei liberdade de fazer a descrição da porta NAND. Ela é semelhante à porta AND, só que a operação lógica ela vai mudar, tá? Eu já fiz isso. Pronto. Próximo passo, fazer a descrição do circuito C17. Eu já tomei liberdade, também já fiz. Então, ele vai ter a descrição normal, ele vai ter uma biblioteca vinculada a ele. Tá? Ele vai ter a entidade do circuito C17. Lembra que o C17 ele tem 5 pinos de entrada, tá? Do tipo STD Logic, e 2 pinos de saída. Somente aqui, ó, 5 pinos de entrada, indo de entrada underline 1 até a entrada underline 5.
E os dois pinos de saída, que são saída underline x e saída underline y. Tá? Aqui na arquitetura, o comportamento é o mesmo de uma porta do tipo NAND, AND e assim por diante. O nome para arquitetura e a chamada com vínculo da entidade. Tá? Então aqui a gente vai ter nossos sinais intermediários. Esses caras aqui são responsáveis por o quê? Por conseguir pegar a saída de uma porta lógica. Vou demonstrar aqui, tá? Exemplo. Porta lógica U0. Tá? A saída dela vai ser o quê? Ela depende das entradas, entrada 5 e entrada 2. Quando fizer a composição lógica, a operação NAND, essa saída aqui vai ser um sinal. Esse M_0 é esse sinalzinho aqui. Todo o cálculo de todas as portas lógicas aqui vai precisar de um sinal intermediário para isso, tá? Por isso a importância desse sinal intermediário é que a gente consiga pegar essas informações, dessas operações lógicas e consiga jogar para as outras portas, tá? Que é o que acontece nesse caso aqui, ó. O M_0 já vai para a porta U1. U1. Tá aqui. Próximo passo, tá? A gente, depois de ter os sinais intermediários, a gente vai ter o componente. Esse componente basicamente é como se fosse uma instância da nossa porta NAND. Então esse componente vai lá na porta NAND, aqui ó, pega as características da porta, tá? Com os dois pinos de entrada e um pino de saída. E a gente declara ele aqui. O que acontece com isso? Toda vez que a gente estiver descrevendo o comportamento do nosso circuito aqui na arquitetura, a gente vai conseguir reutilizar esse código. Imagina que é muito parecido com o que a gente vê em orientação a objetos lá, para as disciplinas de programação, por exemplo. Então aqui eu vou ter a declaração da minha porta lógica, o 0, que é justamente essa primeira aqui, ó. Tá vendo? E a partir disso eu vou fazer o port map, que é fazer a chamada desse cara, fazer a chamada da porta NAND, né? E aí essa porta NAND com característica de qualquer método que a gente já viu em programação, ele vai ter as chamadas e os atributos. No nosso caso, é dois pinos de entrada e um pino de saída. Então, aqui a gente já pode notar que os dois pinos de entrada são entrada underline 5 e entrada underline 2. E o pino de saída vai ser o M underline 0. E é justamente esses dois caras aqui, ó. Tá vendo? E aqui vai estar configurada a saída da porta U0. O resultado ele fica vinculado ao nosso sinal intermediário. Tá? Esse mesmo comportamento é para todas as demais portas lógicas. E aí, quando a gente chegar no final aqui, tá, dessas duas portas, o 3 e o 5, esses sinais intermediários a gente vai ter que vincular com os pinos de saída, que é o saída underline x e o saída underline y. O que a gente faz? A gente diz que o saída underline x recebe esse sinal intermediário aqui, MU3, que vem saindo do gate o 3, né? E o M underline o 5, que sai do gate o 5. E aí, consequentemente, a gente já conseguiu fazer a vinculação. Próximo passo, vocês podem compilar o código. Então, vocês vêm aqui em análise e síntese, dá um cliquezinho. Aqui eu já compilei, tá tudo certo, tá tudo funcionando. Vou fazer a compilação de novo, tá? Leva um tempinho. Então, vamos esperar terminar essa execução de análise. Pronto. Ok, finalizou. Tudo certo, isso significa que nosso código está funcionando tranquilamente. Depois de compilar o código, a gente pode verificar como é que está a disposição dele aqui no nível de RTL, tá? Então a gente vem aqui em Tools, Netlist Viewers, RTL Viewer. Pronto. Esse aqui é a descrição do nosso circuito C17, tá? Primeira que a gente nota aqui de primeira, tá? 5 pinos de entrada. A disposição dos pinos está um pouco diferente da figura, tá? Não está ordenado, mas isso não tem problema. Segunda parte, a gente identifica que tem 6 quadrados, né? Esses quadrados são as portas lógicas, então a gente já vê aqui, ó, porta NAND U0, é justamente a nossa porta U0 aqui, e consequentemente é a mesma ideia para todas as outras. O que acontece se a gente dá um duplo clique na porta lógica? Vai abrir a porta,
vai nos dizer aqui que essa entidade, ó, ela é composta por dois pinos de entrada e um pino de saída, sendo que esses dois pinos estão ligados numa porta AND e depois essa porta é negada. Justamente é o comportamento de uma porta AND. Se a gente voltar aqui e tirar um pouquinho do zoom, a gente consegue ver que esse comportamento ele continua para as outras portas lógicas e logo se configura um circuito C17, tá? A disposição dos fios e a organização deles depende muito da ferramenta que está se usando. No caso aqui do RTL Viewer ele fez dessa forma, tá? Mas o circuito é o mesmo, tá? A característica é a mesma, a lógica booleana é a mesma. Então é o circuito C17. Bom, pessoal, antes de compilar o projeto inteiro, novamente abrir o Model Sim, eu vou explicar um pouco mais sobre o Test Bench. O Test Bench é muito parecido com o Test Bench da porta lógica AND, por exemplo. Ele vai ter também uma entidade, também uma arquitetura, só que o diferencial aqui é o seguinte, como o Rafael já falou, professor de vocês, que o Test Bench nada mais do que é colocar pinos de entrada, estímulos nesses pinos e receber pinos de saída, os estímulos desses pinos de saída, tá? Então aqui é a ideia mesmo, a gente vai ter os pinos que a gente vai estimular, que vai ser basicamente esses pinos de entrada aqui. A única diferença deles aqui tá a entrada 1 underline TB de teste bench e os pinos de saída do qual a gente vai receber o resultado desses estímulos, né? Aqui também a gente vai ter um componente do circuito C17. Esse componente vem lá do nosso arquivo C17, que a gente descreveu lá, 5 pinos de entrada e 2 de saída. Consequentemente, esses pinos são de entrada e aqui de saída. Isso vocês já estão habituados a ver, tá? Próximo passo aqui, a gente vai ter esse port map, tá? Isso aqui vai dizer o quê? Que esse circuito C17 UT, que é a unidade sobre teste, ele vai estar buscando e vinculando as entradas do test bench às entradas do circuito C17. Então ele vai estar vinculando isso. Isso acontece para todos os casos, todas as entradas e todas as saídas, estão vendo? Então, imaginem que se eu estimular a entrada 1TB com valor, esse valor vai ser passado para a entrada underline 1, circuito C17, vai ser propagado durante todo o circuito, e aí eu vou obter um resultado, tá? Isso aqui é o port map que nem a gente já fez lá no circuito C17, a ideia é mesmo. A parte mais importante está aqui embaixo, tá? Para, por exemplo, testar a tabela verdade de um circuito, a gente sabe que a gente precisa do número de entradas elevado, no caso 2 elevado ao número de entradas, que vai, no nosso caso aqui são 5 entradas, 2 elevado na 5 vai dar 32 tipos de testes diferentes. Como eu não vou abordar todos os testes, aqui eu coloquei só os 5 primeiros, tá? Então aqui eu estou vinculando e dizendo que o quê? Entrada 1 TB, ela recebe 0, assim como os outros valores, todos os outros pinos de estímulo. Aqui também acontece a mesma coisa, só que aqui eu acabei mudando para 1 o quinto pino, tá? De teste. E assim para os demais. Bom, com essa parte já finalizada, aqui eu já expliquei como é que funciona o teste bench. Eu vou compilar o projeto inteiro para poder abrir o Model Sim. Bom, esse processo ele leva um tempinho. Enquanto a gente espera o processo acabar, eu venho aqui em Files, Design Units, não é aqui, a Hierarchy. E bom, e vocês já podem ver que o circuito descrito ele vai aparecer todas as portas lógicas que a gente escreveu. Com isso a gente já nota-se que os componentes eles estão listados aqui embaixo, ó, desde as portas do 0 até o 5. Então essa reutilização de código, a gente não foi preciso escrever novamente todas as portas ends, porque ia dar muito trabalho e também elevar o número de linhas de código. Bom, o projeto já está completado. A gente vem agora em Tools, Run Simulation, Tool, RTL Simulation. Agora a gente vai abrir o Model Sim para comprovar que esse circuito C17 ele vai ter esse comportamento esperado. Bom, a RTL já abriu. Ok, agora a gente vai em Compile. Vocês vão lá no projeto onde está o test bench. Ó, test bench circuito C17. Clique em Done. Pronto.
vai em Simulate, Start Simulation. Lá embaixo em Work, vamos abrir porta NAND. Opa, faltou, perdão. Tem que ir aqui em Compile. Compile de novo. Aqui, aí vocês clicam em Compile, depois em Done. Pronto. Agora vem Start Simulation. Lá embaixo em Work. E aí vai estar aqui, ó. TestBench Circuit C17. É o mesmo nome da entidade que foi dada para o TestBench, ó. Tem aqui, ó. Essa que a gente vai estar comprovando. Vocês cliquem em OK. Vai carregar. De cara, a gente anota aqui que nessa abinha do Sim vão estar listados todos os componentes que estão na arquitetura lá. Ó, porta o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Aí aqui em Objects, na aba Objects, a gente vai clicar, selecionar todos os sinais. Então, aqui os 5 pinos de estímulo de entrada e os dois de saída. No botão direito vem Add Wave. Pronto. Vamos lá na aba Wave. Aqui. Assim como o que eu fiz para a porta End, a ideia aqui é a mesma, tá? Pronto, eles estão aqui. Agora, próximo passo. Lá no TestBench, se eu não me engano, eu deixei como 100 nanosegundos para cada pausa. Então, a gente vai adicionar 100 nanosegundos aqui na janelinha. Ok. Vamos dar um clique aqui. Como eu deixei ali só 5 casos de teste, posso dar 5 cliques aqui. Depois vou na lupinha. Pronto. Aqui eu já noto ó, que todas as entradas são 0, logo as duas saídas são 0. Depois, no próximo caso, quando eu mudo a entrada 5 para 1, as duas saídas x_tb e y_tb também são 0. E assim consequentemente, ó. Quando mudamos a entrada para a entrada 4, as duas saídas já alternaram, ficaram em 1. E isso a gente já comprova o comportamento do circuito 617. É claro, se vocês querem uma cobertura total de teste, tem que fazer todos os 32 testes lá, ou usar uma outra estrutura do tipo vector para conseguir diminuir a quantidade de linhas que tem lá embaixo. Essa ideia é trazer para as próximas aulas, tá? Bom, pessoal, eu acho que era isso. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. É importante vocês testarem os circuitos de vocês e fazerem os desafios que foram propostos, tá? Acho que vocês vão conseguir aprender bastante coisa nesse meio tempo e ter uma maior ideia de como funciona essa descrição de circuitos em VHDL, tá? É legal para a graduação de vocês e vocês vão aprender mais no conhecimento. Bom, tchau, tchau, gente!